A ideia de fazer essa exposição, né, foi quando a Fernanda me chamou para fazer um projeto chamado Fora da Caixa, que é justamente mostrar trabalhos que há um certo tempo, há um tempo não são vistos, né, assim, trabalhos importantes. Então, eu tive a ideia de fazer essa exposição da Casa 7. E aí, para fazer cruzamentos assim daquela época com essa, assim, né, com agora, com a atualidade. Então, como era ser um jovem artista e produzir ali num Brasil que tinha acabado de sair da ditadura, primeiro ano de governo não militar, como que era essa formação, o que esses artistas queriam, e mostrar essa produção, né, o que foi a Casa 7, principalmente para quem é mais jovem, né? E eu pensei isso justamente por causa do Pivô aqui, que tem esses ateliês, tem essa residência com muitos artistas jovens. Então, achei importante esses artistas de agora, que muito ouviram falar da Casa 7, mas eu acho que viram poucos trabalhos. Então, a ideia foi fazer uma exposição não muito longa, assim, né? Por isso que eu escolhi 10 trabalhos, mas que desse a ideia do que foi essa produção, né? De como ela aconteceu, o que era, né? E também uma coisa que eu acho importante, que é assim, a gente construir a nossa história, né? Construir a própria história da arte brasileira. Não que isso, enfim, mas eu acho que é importante rever certas épocas, né, certas manifestações artísticas assim, né, do Brasil, que tem artes plásticas de qualidade, não só agora, mas há muito tempo, né. Mas foi essa a minha ideia. Basicamente é isso, né, traçar essas relações daquele período com agora, principalmente para o pessoal mais jovem ver, e para quem mais velho rever aquilo também, né? Quem viu na época, tal. Essa é a ideia. Vou passar aqui para o Mag agora. Olá. De certa forma, fui um incentivador aqui desse encontro, e eu vou começar contando o porquê, e acho que a partir daí a gente pode conversar. Quando a exposição estava sendo montada, a Fernanda me deu um toque, a gente acho que conversou por mensagem, sei lá. Tem um texto seu aqui no arquivo do pessoal da Casa 7 que detona a exposição, detona a Casa 7. Lembro de ter conhecido eles mais ou menos naquela época, mas eu pensei assim, eu não tinha nem condições, nem técnicas, teóricas, de conhecimento de arte para fazer um texto detonando a Casa 7. Seria uma coisa até meio irresponsável, tal. Aí eu entrei em contato com o Fábio, falou, não, tem. E me mandou o texto pelo Facebook, né, pelo meu Messenger ali. Aí tirou uma foto da página e me mandou. Era uma reportagem, era Bienal de 1985, que, como vocês sabem, foi uma Bienal que teve uma presença muito marcante da pintura, né, não só dos jovens pintores brasileiros, como pintores de fora, alemães, etc. Então, era uma coisa que era um pouco em torno da nova pintura e da Bienal. Tinha uma reportagem, que seria uma reportagem tipo que eu acho que o Silas poderia fazer hoje, poderia ter feito hoje essa reportagem. Ela era, assim, tecnicamente bem feita, ouvia um monte de gente, todo mundo falava, e tinha aquela dosezinha de maldade que sempre tem nessas matérias. Mas era ok. Aí o texto era realmente um texto era um textinho pequenininho, assim, e bem agressivo, com a linha de argumentação era que a Bienal estava dando um endosso institucional a uma espécie de, entre aspas, armação do mercado, ou no mínimo uma aposta do mercado, numa geração de pintores sobre a qual não se poderia ter nenhuma garantia de que realmente merecessem aquele status todo que estavam ganhando ali. Depois eu fiquei pensando, e até recentemente eu vi um filme sobre a Ilustrada naquela época, né, o Caderno da Folha. O filme do Miguel de Almeida passou nesse festival aí latino-americano.
E havia ali uma atitude que eu até chamei lá, conversando com um colega meu na Folha, eu falei, era uma coisa meio brutalista, que a gente tinha uma ideia, como jovem jornalista, eu tinha naquela época, eu sou um pouco mais velho que eles, eu devia ter uns 28, 27 anos, vocês uns 23, não? Por aí. Então éramos todos antes dos 30, né? Um bando de moleque, na verdade. E a gente tinha muito essa ideia de uma intervenção, de provocar, de fazer do jornalismo como um exercício crítico, às vezes meio implacável, e a ideia também de fazer desse exercício uma forma de gerar polêmica e, de alguma maneira, também de fazer com que isso tudo retornasse ao jornal, que também, no final das contas, era uma operação, entre aspas, de marketing, no sentido de colocar o jornal sempre como interlocutor da polêmica cultural do momento e tal. Havia uma certa... enfim, isso era um pouco uma das coisas que nos moviam, né? E era muito apropriado aquele momento, porque a gente estava saindo do período da ditadura, né? E, na verdade, estava todo mundo querendo falar, alto, e essa nova geração, que é a geração do pessoal da Casa 7, era uma geração que vinha já sem aquele lastro, sem ter que carregar toda aquela coisa da cultura de esquerda, dos anos 60, porque muita gente, naquele momento do ocaso da ditadura, tinha como ideia uma espécie de um retorno. Nós vamos voltar agora àquilo que foi interrompido, uma arte engajada de esquerda, uma arte ligada aos movimentos sociais. E a nova geração não parecia não ser esse o projeto da nova geração, pelo contrário. Vamos fazer uma outra coisa, vamos olhar para frente. E eu acho que, de certa forma, não que não fosse politizada, porque era também, mas, e de certa forma, foi o que a gente viu tanto na música, né, no rock, nas bandas de rock, quanto... tanto que no texto a gente fazia essa comparação, né, pintores roqueiros, né, havia um pouco essa associação geracional entre... E havia, de fato, na realidade, um encontro também. O Nuno trabalhou fez coisa com os Titãs, né, no performance. Mas você nega, eu sei, mas fez. Então havia essa... Não era uma invenção. O João Bandeira. E, enfim, aquela Bienal foi muito discutida, foi possivelmente uma Bienal em que, talvez pela primeira vez, a gente tenha visto o peso da curadoria se impor, né, de uma maneira muito afirmativa sobre as individualidades artísticas. Teve muita polêmica, os artistas não gostaram de ficar naquela grande tela, e a gente na imprensa tacando fogo, falando, então a Bienal está legitimando uma operação do mercado que está apostando numa nova geração de pintores, que não tem nenhum lastro ainda para estar com essa projeção toda, participando de Bienal. Era um pouco esse o ambiente. E, a partir daí, conversando com eles, conversando com o Fábio, falei, vamos fazer uma conversa, vamos discutir lá, lembrar esse negócio e tal. E aí aconteceu. Então, acho que é uma oportunidade da gente... São 30 anos, né? Muita coisa aconteceu de lá para cá. Eu acho que é uma oportunidade da gente refletir um pouco sobre o ambiente daquela época, o atual, enfim, o que mudou. Vou começar pelo Nuno. Fala o que você quiser. Você quer que eu te faça uma pergunta? Você acha que, naquele momento, a opção da Bienal pela pintura e pelo pessoal da Casa 7 representava um endosso ao movimento de mercado? Endosso. Meg, eu acho que o mercado estava, digamos, nascendo em várias áreas. Eu acho que ele é posterior aos anos 80, né? A gente um pouco ficou
com esse tema, de que o mercado estaria surgindo com a geração 80, mas eu acho que ele aparece mesmo uns 15 anos depois com força, né? Eu acho que nós todos tivemos outros empregos, eu tinha outro emprego, quer dizer, ninguém vivia exclusivamente de arte, isso tudo era uma coisa mais incipiente. Eu acho que havia um clima assim um pouco postiço e um pouco verdadeiro de se fazer um movimento geracional, né? O título do seu artigo era Fogo de Palha para o Mercado. O fogo de palha vinha de vocês, da Folha. Quer dizer, quem acendeu foi a Folha. E 4 meses depois a Folha denuncia aquilo como uma coisa de mercado. Quer dizer, isso tudo era o Brasil, né? A gente tentando sair de uma miséria cultural acachapante, ditadura, Figueiredo, né? São coisas que as pessoas mais novas não podem imaginar. O que é fogo, enfim, não quero falar muito tempo, mas é que eu acho que, até fiquei pensando vindo para cá, que o sucesso dessa exposição, se ele não tem algo com o encerramento dessa energia, né? Quer dizer, parece... Eu não queria que a gente ficasse aqui nesse tema, mas eu vou ter que mencionar, quer dizer, o Brasil está vivendo uma crise seríssima, né? As outras crises que a gente viveu, me parecia que o Brasil ia sair melhor da crise, agora parece que ele vai sair pior. E então alguma coisa dessa energia meio jovem, desejosa, que ia para muitas áreas, com muita coisa que não era bem pensada, mas que, digamos assim, a libido daquilo era verdadeira, não é? Atravessava várias áreas da cultura e tal. E eu tenho a impressão que isso um pouco se encerra hoje, não é? A gente vive o perigo, talvez, não que se encerre, mas a ameaça de que alguma coisa benigna desse momento esteja sendo tirado de nós. E, nesse sentido, talvez esta exposição, que são, 10 obras, uma exposição pequena, que teve tanta repercussão, tem tanta gente aqui legal para conversar, talvez tenha a ver com isso, com um período que eu estou muito, enfim, mobilizado nesse sentido de, eu acho que tem alguma coisa para a gente lutar contra, aí, sei lá. Eu tenho a impressão que, para mim, quando a ideia da exposição surgiu, essa é uma ideia que nos ameaça, de certa forma, há muito tempo, assim, a exposição da Casa 7, nos dias de hoje, e ela nunca se realizou de uma maneira consistente, como aconteceu aqui, um pouco porque eu acho que é uma exposição quase que impossível de ser montada, com muitos artistas, com uma obra muito vasta, exigiria um espaço muito grande, é uma exposição muito complexa, assim, né? E a opção que o Edu fez, eu achei que foi uma opção feliz e surpreendente, fazer uma exposição muito compacta, com trabalhos de um período muito curto. Os trabalhos provavelmente foram pintados em total de 4 meses, assim, ou talvez 5 meses. É uma coisa bem e de uma simplicidade extrema, assim, né? Eu acho que isso permitiu para mim, pelo menos, primeiro rever coisas que eu tinha até um pouco de medo de rever, assim, né? E ao mesmo tempo de entender, e acho que tem a ver com o que o Nuno falou, que assim, a maior qualidade que esses trabalhos têm é uma espécie de... é uma coisa que vai além da questão do trabalho em si, assim, eles têm uma espécie de impulso juvenil, mas que está lá, tem uma energia clara no trabalho, assim. E isso, assim, que eu acho que era o que a gente, de certa forma, estava aprendendo a fazer naquela situação da Casa 7, assim, né? Eu não tinha, e não acho, que a nossa situação hoje seja pior do que a situação que havia na época, mas acho que de fato apontava na época para uma coisa melhor, e a gente hoje está apontando para uma coisa estranha, assim. E eu acho que é curioso quando não tenha falado isso, que eu pensei em algo semelhante, assim. A gente está num momento onde você parece que você vê uma imensa burrice, assim, que era a sensação que se tinha naquela época. Eu lembro claramente disso, assim. O país era contaminado por uma burrice profunda, assim, sabe? Era uma coisa muito impressionante. A discussão, assim, o presidente era o Figueiredo, que era uma pessoa, sei lá, era uma coisa triste de ver, assim, sabe? E a gente passou por momentos muito melhores depois disso. Gente melhor, assim. A gente está com um problema completamente de qualidade, assim, né? Então, de certa maneira, os dois pontos se aproximam, assim, eu acho. De você realmente sentir, assim, assim, um pouco isolado, assim, né? O tipo de coisa que você pensa é muito distante daquilo que está acontecendo em volta, assim. E a Casa 7 tinha essa qualidade, da gente se sentir um lugar
quase que fechado, assim, a gente tinha um universo que você construía ali dentro, assim, né? Então, assim, vendo o trabalho aqui, também outra coisa que eu pensei, vendo essa exposição curiosa, que o Edu captou, mas é que a situação da Casa 7 era parecida com a dessa exposição, porque você via muito poucos trabalhos ao mesmo tempo. Geralmente, na verdade, só era 5 que se via, porque tinha pouco espaço, né? Então, aquilo que tinha lá era parecido com a condição que tem aqui embaixo, um espaço meio truncado, com pouquíssimos trabalhos, assim, que no caso era tudo enrolado, você não via, né? Então foi meio curioso, assim, esse ambiente meio de porão também parecia um pouco com o que tinha ali, que era uma coisa meio, a escala do trabalho no espaço era parecida, assim. Então eu acho que acabou sendo uma exposição muito pequena, mas muito representativa, assim, muito feliz a maneira como ela foi feita, né? É isso. Sim? Bom, eu achei que essa exposição aqui, ela está muito longe de ser uma exposição definitiva, que dê conta de toda a complexidade e a quantidade de trabalhos produzidos na época, mas eu acho que ela, no que se propôs, eu achei que essa exposição ficou perfeita. O fato de ter uma pintura a óleo e um painel, eu acho que resume uma situação que eu acho que representa assim, 2 momentos da Casa 7. O primeiro com os painéis, que eu acho o seguinte: o contexto da época tinha, de fato, uma miséria cultural profunda e total, e, por outro lado, em termos de arte, havia, não uma miséria cultural, havia uma geração anterior muito forte de artistas. Zé Rezende, Baltércio, Tunga, Cildo, e toda uma tradição mais conceitual, que, de alguma maneira, não nos servia muito como referência, porque eu acho que a gente vinha com um vetor, digamos assim, muito juvenil, muito positivo, e que vinha acho que de um desejo, talvez, de alcançar uma comunicabilidade e, ao mesmo tempo, uma prática relativa à pintura muito intensa. E eu me lembro que o nosso background anterior vinha muito do Sérgio Fingerman, que era uma coisa que já trazia uma ideia muito clara de que a arte era um fazer, uma poética do fazer, e, portanto, as marcas do fazer estavam implícitas no resultado, então era uma coisa que nós tínhamos. Mas eu acho que num registro basicamente intimista, como é talvez um dos principais vetores também de uma cultura brasileira. E eu me lembro assim de uma vez, já na Casa 7, claro, mas uma vez que eu fui visitar o Sérgio Fingerman, que nós chamávamos carinhosamente de Ioda, e lá eu vi o catálogo da Documenta de Kassel 7. E olhando aquele catálogo, foi me dando uma depressão que culminou nos trabalhos do Richard Long, que era uma pilha de pedras no alto dos Andes, em lugares ermos, assim, distantes, onde o ar era rarefeito. Aquilo me deu uma noção assim, de que toda aquela vontade, todo aquele desejo, talvez ingênuo, mas muito positivo, de fazer arte, encontrava ali. Falei, puxa, mas talvez a arte seja um ar rarefeito, que não tem um vazio, tem alguma coisa aqui abismal e que a mim, naquele momento, me tocou depressivamente. Até porque também juntou com um outro trabalho que eu vi no mesmo catálogo, que era um trabalho do Clemente, que era uma pintura horrorosa, pintado sobre uns papéis de parede cafonas, de uns homens pelados, enfiando o dedo no nariz, outro dedo no cu do outro. Era uma coisa horrível. E aquilo, ao mesmo tempo que me tocou, ao mesmo tempo aquilo também falava, nossa, a situação da arte. A situação da arte é uma situação difícil. A gente está aqui diante de um problema talvez maior do que a gente está pensando que seja. Até porque a gente estava ficando adulto. Eu tinha 21 anos na época, saindo de uma adolescência. Então, era um momento de transformação pessoal também, né? Muito grande. E eu acho assim, então, os painéis, eu acho que a primeira fase da Casa 7, eu acho que representa uma vontade de dar resposta a essas demandas, digamos assim. Primeiro, o formato grande, né? Portanto, apto a ocupar um espaço público, e rompendo com uma característica intimista que nós tínhamos como bagagem.
E, por outro lado, a adoção de um imaginário vulgar, muito ligado à história em quadrinho, associado àquele desejo de fazer pintura de alta qualidade. Então havia esses dois momentos, uma vontade de uma meio pop, talvez, de uma pintura muito comunicativa, né? E, por outro lado, uma ambição de alta qualidade na pintura. E o outro momento são as das pinturas a óleo que participaram da Bienal, onde há uma mudança, eu acho que dentro da Casa 7, que eu acho que o fator de busca de uma qualidade de pintura, acho que começou a prevalecer sobre essa outra, desse imaginário vulgar e etc. Eu me lembro até que nós, um pouco como grupo, nós combinamos de que na Bienal iríamos pintar pinturas a óleo todos, fechamos essa questão. Se não me engano, eu acho que eu fui voto vencido, porque eu acho que eu estava mais ligado àquele momento dos painéis, tanto é que no começo das minhas pinturas a óleo, que eu tentava dar vazão a um discurso mais ou menos parecido, não deu certo. A pintura a óleo parece que não casava com aquela vulgaridade que o esmalte sintético permitia. Eu lembro que tive uma crise forte, tínhamos pouquíssimos meses para fazer Bienal, e que, então, esse movimento de grupo levou para um outro lado que eu acho que também indicou os caminhos que vieram a seguir da Casa 7. Fora isso, eu queria também realçar um aspecto que havia entre nós, que eu acho que é um aspecto amoroso. Eu acho assim que essa quase autossuficiência que havia no grupo, de debates internos, né, que tinha uma coisa... Era uma coisa, na verdade, vivíamos ali uma espécie de paraíso masculino, para usar o termo de uma música que o Marcelo Fromer vivia cantando, que os caras dos Titãs fizeram de brincadeira e que era um estilo Roberto Leal, que era paraíso masculino, amizade de menino, não sei o que. Eu acho que entre nós havia uma coisa assim, uma coisa meio amorosa, assim. Só esse verso. Mas eles chegou a gravar? Não, era uma coisa interna, era um negócio deles. Eles faziam umas musiquinhas, às vezes, que eles ficavam cantando entre amigos. Né? Então, acho que tinha... Então, todo o embate, digamos assim, tudo que havia, digamos assim, esse embate quase erótico, ganhava corpo nos embates artísticos e intelectuais entre nós. Então, acho que criou uma espécie de célula meio autossuficiente, de autodinamismo, e que acho que resultou um pouco no que foi. É isso aí. Bom, sobrou muito pouco para eu falar, né? Eu quero o que o Paulo vai falar. O Paulo não precisa mais falar. Vamos dessa foto aí. Não, eu acho que um pouco é isso. Quer dizer, sei lá, tem vários detalhes, né? Não sei, desconjuntados. Eu acho que essa exposição, eu gosto muito que o recorte que o Edu fez, justamente por pegar esses dois momentos da Casa 7, que são dois momentos super intensos e super próximos um do outro. Teve a intensidade lá violentíssima dos painéis, né, com a rapidez de produção absurda e descobertas. O Nuno produziu antes da exposição uns 40, 50 painéis, né? Era uma quantidade, era uma quantidade assim realmente astronômica de produção e de coisas. Esse primeiro momento já foi extremamente forte. Daí houve a realidade retrucou e botou a gente na Bienal, o quê? 4 meses depois, 5 meses depois, né? Eu acho que a gente foi convidado para a Bienal antes de abrir a exposição da Casa 7. Será? Que a Sheila foi, a gente estava montando. Estava montando ou a gente levou os painéis lá? Você não lembra que ela Lembro. Ela tinha uma varetinha? Sim. A gente estava montando máquina, ela tinha uma valetinha. Ela tinha uma vareta mágica. Fala no microfone. E ela dizia: Ela tinha uma vareta mágica. Temos artistas. Era a mão invisível do mercado. Então daí a realidade retrucou e botou a gente lá no Tenemos pintores. pintores. E Era cada um era o fogo, o outro era o D, palha do mercado. Era com a varinha assim, cada um tinha um. Né? Exatamente.
E daí enfim, retrucou e foi uma outra intensidade. Para mim, pessoalmente, foi um momento realmente de muita descoberta de trabalho, um momento assim realmente muito forte. Então, assim, juntando um pouquinho esses detalhes que eu tenho para falar, essa intensidade que a gente viveu pelo menos nesse último ano antes da Bienal, não condizia com o tom da recepção que houve na imprensa ali, né? Tipo fogo de palha do mercado, não condizia com a energia, vamos dizer, posta ali, né? Mas teve elogios também, né? Teve. Eu fiquei ouvindo muito elogio. Inclusive a Radar Brahma, se não me engano, fez uma crítica muito elogiosa. Não, e mesmo na que- Ilustrada o Casimiro, mesmo, né? o Casimiro. Não, eu acho que a Casimiro, discussão ali era com a Bienal, não era, era um pouco... A Bienal estava excitando um pouco o jornalismo ali para... Mas eu acho que você falou uma coisa certa também aqui. O jornalismo que vocês faziam tinha também essa coisa juvenil. Tinha uma descoberta. A Folha estava descobrindo um jornalismo que não havia. A sensação que eu tenho Era uma hoje, provocação mesmo. Era provocação. E vocês também não eram o que parece. humildes também não, né? Não, todos nós, a gente se achava incrível, mas a gente ainda se acha incrível, né? Provavelmente. Mas assim. Não, mas tinha isso mesmo, uma coisa de meio juvenil ali, meio irresponsável até, eu diria. Assim, eu acho Mas até interessante. no teu artigo, acho até um artigo realmente mais normal, assim, realmente é um artigo ok, não tem nada de normal, um artigo crítico, normal, poderia ter sido feito hoje, né? Um artigo, não vejo nenhum problema. No do Matinas era um pouco mais capcioso, Matinas era, não vou querer botar a culpa no Matinas, mas o Matinas, ele era o editor, ele era a pessoa dali intelectualmente mais preparada da nossa turma ali do jornal e a que mais sabia para onde que a coisa ia. Ele exercia uma liderança no nosso grupo, não só pela função dele de editor, depois ele saiu, herdei, mas por ser mesmo, pela sua capacidade mesmo, intelectual, enfim, naquele momento ali. E depois, lendo o artigo do Matinas, eu pensei exatamente isso. Eu falei, não, na verdade a gente deve ter tido algum tipo de discussão interna e prevaleceu essa visão. Essa era a visão que a gente ia seguir para cobrir a Bienal. Até porque a Folha era muito ligada ao concretismo. Também. Tinha uma coisa de vanguarda que a Folha Tinha, bancava ali. e tal. verdade. E parecia que a Casa Mas era o uma que- coisa contra isso. Mas o que causava espécie, daí a gente pode também mudar de assunto, é que a Folha justamente estava naquele momento de se lançar no mercado, assim, de forma bastante agressiva, né, com os fascículos, com a coisa, e a crítica de quem estava vendido para o mercado era a gente. Quer dizer, o Matinas devia ter um salariaço, né? Ele frequentava o Fazano. Ele e a gente que era o biquinho mestrado. Não, eu acho Pega a assim. foto do Matinas na época. Eles tinham óculos vermelhos. O que eu lembro. Então quando eu li essa- tinha uma assim, a gente era muito do mercado e o Matinas naquele momento ele era uma espécie assim de um crítico marxista, né? Assim, baixou um santo de um crítico marxista nele. Diria Era uma marxista, coisa assim não, ele era- de movimentos assim do mercado que fatalmente levariam aquilo e que as galerias estavam aceitando. Naquela crítica tinha um pouco isso. Mas enfim. Agora, em todo caso, eu acho que mesmo falando mal, por exemplo, esse box, Fogo de Palha pelo Mercado de Arte, veio junto de uma capa da Ilustrada, uma puta de uma foto. Tava bombando. Enchia a nossa bola. Enchia a pra caramba. bola, exato. Mas e outra coisa, Era um contraponto um tempo que crítico eu acho que ali. havia um negócio meio uma eletricidade, assim, onde, por exemplo, uma exposição causava esse tipo de situação, de alguém falava mal. A turma, você faz exposição e passa batido. Mas é porque ele era um momento muito especial também Tinha essa de qualidade. emergência de uma situação, de uma cena cultural pós-ditadura. E São Paulo estava com um papel muito... Isso que você falou é verdade, a gente também decepcionava, quer dizer, a Folha também decepcionava, no sentido de que a gente não tinha uma posição de esquerda ali. Não tínhamos mesmo, desde o eu sei equipe. disso.
desde a equipe, o Grêmio, que a gente tomou o Grêmio para acabar com o Grêmio, chamava Violência e Paixão. Era uma coisa totalmente anarquista. E a nossa plataforma era baseada num campeonato feminino de futebol. A esquerda, os grêmios de esquerda... Paulo, 15 minutos. Agora sobrou 5 minutos. Na verdade, para mim, aquele momento ele foi era um momento interessante também, porque existia uma possibilidade ainda de você fazer arte ou de você fazer coisas culturais à margem de um certo sistema, né? E mesmo esse sistema, quer dizer que a Folha de São Paulo, os museus onde a gente expôs, né? O MAC, o MAN, eram instituições ainda assim muito precárias, né? Assim, a Folha de São Paulo, por exemplo, ainda não sabia exatamente como se posicionar depois de muito tempo de ditadura. Ela ainda era um jornal assim que ainda ficava entre direita e esquerda, entre ser de direita e ser de esquerda. Até hoje é meio assim, né? Agora eu não sei muito bem, mas existia uma coisa titubeante na Folha. E as instituições democráticas mesmo eram uma coisa muito frágil, né? E a gente, como artista começando, então era mais frágil ainda, entende? Então eu acho que a atuação da Casa 7, digamos assim, foi uma coisa meio marginal e ao mesmo tempo eu acho que, porque sei lá, em 87 eu fui trabalhar de boy no cartório. Eu não tinha dinheiro para, sabe? Depois fui trabalhar no Grajaú e depois trabalhei no Centro Cultural, mais 19 anos. Então, assim... Exagerou. Exagerei até. Mas, assim, mercado de arte não era uma coisa. Você trabalhou na Veja também. Não pode falar nada. Capista da Veja, grande capista. Capista da Veja. Sujou. Tirou. Mas Pode falar mal da outra linha Folha. editorial da atual. Completamente diferente a linha editorial da atual. Exatamente. Há que se dizer. Eu fiz 2 capas do MST a favor. Você também exagerou. Você exagerou também. 7 anos não era tanto. E meu salário era melhor que o seu no Centro Cultural. Eu justificava os filhos. Ele se vendeu, mas se vendeu por mais dinheiro. Eu me vendi, mas foi por uma grana melhor, entendeu? Mais ou menos isso. Não, mas eu vejo um pouco esse lugar onde a gente se inseria de uma certa forma, acho que todos nós, que existia assim naquela época. Hoje em dia eu acho que não existe mais esse lugar. Eu acho que o Brasil tem instituições bem mais, acredito eu, fortes do que naquele momento, entendeu? Eu acho que talvez discorde um pouco do Nuno que esse desfecho, talvez o desfecho dessa crise seja horroroso se o Eduardo Cunha, né, continuar nessa pique, né? Mas eu acho que aquela época existia um horror ainda que pairava sobre todo mundo, que era muito mais concreto, assim. De fato tinha os militares e de fato a ida pela democracia poderia sempre desagradar alguém. E o primeiro presidente civil que a gente foi o Sarney. Estava entrando no Sarney, não estava entrando. Era o governo Sarney naquela época. Mas foi o presidente eleito que nem foi eleito por nada. Né? Nem eleito, nem Não, direito. a coisa nem é que a gente estava, digamos, saindo disso, né? O medo é que a gente esteja voltando. É só isso que eu estou falando. Claro que as instituições mudaram, a gente teve uma história. A gente, quer dizer, parecia melhoria, que a coisa ia para frente, né? E eu acho que um pouco da nossa energia. Não voltar, mas pelo menos embicar para esse lado, né? Exato, quer dizer, tem alguma Dá uma piorada, daquela. E uma morosidade insana, né? A burrice e tudo moroso. Aquela frase do Milor, desculpa interromper, Paulo, só vou falar a frase, que é: o Brasil é um país com um longo passado pela frente, né? Parece resumir bem a... Fala, Paulo. Estava falando isso mesmo, só que eu achava que era um pouco... Tinha essa situação, mas de algum jeito também a Casa 7 foi um momento para a gente, para mim, como para todo mundo, acho que aqui todo mundo concorda com isso, que fez parte da Casa 7, foi um momento meio de formação nosso também. Né? A gente era muito moleque mesmo, e acho que os trabalhos, assim... muitos dos trabalhos que a gente fez na época ainda não eram assim, não tinham poeticamente assim, não tinha tanta força como que, sei lá, a gente veio fazer depois, né?
Então, de fato, tinha uma coisa meio crua mesmo, que o Mag está falando ali, e eu acho que eu concordo um pouco com isso. Né? E, enfim, e é isso. Eu acho que tinha também, embora essa questão geracional, quer dizer, com todos os problemas de falar numa movimentação geracional, mas ela houve, de fato. E, de certa forma, a adesão à pintura, naquele momento, foi também uma maneira de se destacar, eu acho, um pouco da geração imediatamente anterior, que essa justamente que exercia um peso maior no meio da arte, né? O Volterso, Cildo, etc. Da mesma maneira que as bandas de rock, de certa forma, também estavam, naquele gesto, marcando uma diferença em relação ao peso que a MPB exercia no ambiente da música popular. Até mesmo em relação aos tropicalistas. Porque eu conheci logo de cara os meninos dos Titãs, logo que eu cheguei em São Paulo, e eles tinham uma grande resistência a Caetano, a Gil, só depois que aquilo foi sendo... E o Chico Buarque, isso aí nem se falava, isso daí era fora de questão. Então era um pouco assim, a nossa geração, ela é uma geração, a nossa que eu digo, né? A geração de vocês ali, eu um pouco de carona nisso também, era uma geração que estava já querendo olhar para frente, não... E fora trás. Eu acho que havia... E a pintura, de certa forma, foi a linguagem que propiciou isso. Né? Porque não era uma poética de vanguarda, né? Quer dizer, até a nossa geração, os grupos se punham, de alguma forma, no centro da linguagem artística. A gente já olhava para isso com muito mais distância, com muita admiração. Eu lembro de uma exposição que nós vimos que tinha... o ão do Tunga, a mesa de ping-pong do Volterso. 3 mil metros quadrados, 3 mil no Rio de Janeiro. Que ano que foi isso aí? 83. 83. Lá em Humaitá, eu fui em 83, 84. Em 85. Tinha aquele trabalho da Resende, daquela borracha. Foi incrível. Tinha Tunga, tinha o Guilherme. O cara foi abrir pra gente, você lembra? Lembro. Que foi uma coisa que a gente adorou, mas, digamos, a gente não se identificava com aquilo, nem se punha nesse papel, entendeu? E a pintura, até o papel do Jorginho Guilherme, nesse sentido, é muito grande, que ele é desse grupo e ele ficou nesse papel de pintor, mas a pintura era vista como uma coisa algo regressiva, né? Eu acho que é a mesma coisa em relação aos caras do rock, a gente gostava de uma coisa internacional, foi isso que pegou mais, né? Agora, só para dizer como as coisas no país são, a gente teve esse movimento muito forte. A Casa 7 foi uma coisa, com todas as limitações culturais, nós éramos poderosíssimos. Eu acho que a palavra, nós como grupo, cada um dentro do grupo, nós nos sentíamos muito poderosos dentro do nosso limite. Quer dizer, havia uma poética de grupo incrivelmente verdadeira e tal, mas sem esse ponto de fuga que a vanguarda histórica deu, digamos, através do século XX. Agora, a gente passou por isso, a gente foi parar na Bienal, teve um momento público, teve o pró e teve o contra, vendeu-se um pouco e tal. Um ano depois, isso foi, Bienal é setembro, outubro, sei lá. No ano seguinte, à Bienal, em 86, nós estávamos todos com dificuldades absurdas de venda, ninguém tinha galeria direito, o Satamini ficou, não ficou para todos, ficou para alguns, né? Foi no fim de 86, quando quebrou o plano cruzado. Mas antes a gente estava começando a ratear, a gente mudou muito, as obras mudaram fortemente, porque a gente começou a tensionar com aquilo que era o que a gente devia fazer mesmo, que era a arte daqui, a gente começou a ver Mirachendo, Iberê, Jorginho mesmo, esse negócio começou a ficar mais forte para todos nós, as referências mudaram, houve uma viagem que eu, Carlito e Fábio fizemos, para fora, que a gente conheceu, naquela época era difícil ter informação, a gente conheceu Arte Povera, Boios, que a gente conhecia, mas muito mal, a gente viu isso tudo. Então a gente tensionou esses dois momentos, né? O momento público foi mais esse que está aqui, que o Edu selecionou tão legal, mas teve a consequência disso, que foi um outro, logo em seguida, né? Após a Bienal, onde eu acho que nós nos tornamos mais o que nós somos hoje, né? Então também havia um fogo de palha mesmo, só que não era do mercado, era do país. E a pintura deu uma caída também logo na sequência, a impressão que eu tenho. Sim, porque muitos artistas da geração começaram a se dar bem, por exemplo, a Jaque Lerner foi a artista que mais ascendeu naquele momento. Sim, a primeira artista brasileira que fez numa sucesso linha, exatamente, da mesma geração de vocês, e numa linha que já não era pintura. Não.
Então a pintura começou também a ficar meio mal vista, logo na sequência. Não era pintura, mas, Não era, sei se era mas era uma arte mais estética e menos anti-arte, digamos. O vetor É, artístico positivo passou a ser maior. depois Só disso uma teve coisinha. 15 anos de morte da pintura, né? A pintura está sempre morrendo, Agora a pintura morreu. Morreu. Agora, mas eu acho o seguinte, que apesar de nós não nos identificarmos com trabalhos como Sildo, Tung, etc., mas eles davam uma espécie de nível de padrão de qualidade que de alguma maneira a gente queria alcançar. Então acho que a gente também tinha esse desejo de uma alta qualidade e que talvez isso também, de algum modo, isso é um aspecto, também isso nos diferenciava um pouco do resto da nossa geração. Que, aliás, foi um grande barato, apesar da nossa autossuficiência, um grande barato encontrar um monte de artista. Uma coisa do mundo mesmo, um negócio de vida, um monte, Senizes, Zerbini, sem contar Leda, Sérgio, que eram mais próximos. Então havia esse padrão de qualidade a ser alcançado, né? E que depois da Casa 7 acho que foi o vetor mais forte mesmo. Mas eu queria retomar uma coisa que você falou, Rodrigo, que eu acho que tem a ver com essa questão da poética e que se liga também é uma coisa que desde o começo, que dá para ver bem aqui na exposição, que tem uma coisa interessante que eu vejo nos trabalhos da gente, que é o seguinte: tem uma espécie de contradição entre a pele do trabalho e um desejo do trabalho, que liga ao que você falou da questão do pop, né? Isso dá para ver muito nos painéis. Os painéis têm um ataque muito ligado à imagem, ao impacto daquilo que seria o desejo inicial, mas tem uma vontade de ter uma pintura de qualidade, que era uma referência da tradição da pintura, assim. E essa espécie de contradição entre uma espécie de intenção poética e a natureza física do objeto, eu, inclusive, vejo até hoje no trabalho de todos nós, de certa forma. Eu acho que é uma coisa poética inicial e que se manteve e foi se transformando, mas que você nota, assim, no trabalho de todo mundo. E eu acho que essa é a grande diferença entre a gente e essa geração anterior, que era uma geração muito ligada num objeto que ele é absolutamente limpo, perfeito ali na tua frente, né? Ele não tem essa crise da identidade dele, assim. E os trabalhos que a gente vê aqui embaixo, eles claramente têm, de uma maneira juvenil, essa vontade de ter duas coisas ao mesmo tempo, assim, um mundo meio que é meio impossível de você ter, assim, né? E eu lembro, na época, a gente via e comentava e falava sobre isso. O Guston serviu exatamente para, de alguma maneira, dar uma pista de como resolver isso, né? Porque a gente tinha um negócio de história em quadrinho, então, sei lá, eu já falei sobre quem gostava de Crambi e Morandi, né? Então via no Guston uma possibilidade de alguma maneira conciliar. E acho que essa dificuldade, esse desejo se manteve ao longo da Casa 7 toda, para depois um pouco se desfazer um pouco. E não tinha também uma certa... Parece visível. Quando entrei na exposição, primeira vez aqui, Iberê Camargo. Pensei logo... A gente conheceu mais tarde um pouco. Iberê Camargo foi um pouquinho mais tarde, né? Mas acho que já é um pouquinho mais tarde. Ali, sabe o que era ali? Né? Porque eu acho até o que parece mais de Iberê é o meu, né? Aqui, Mas eu acho que ali era um pouco o Kiefer, o Baselitz, sabe? Que acho que acabava... Talvez o Iberê também tenha visto esses caras, né? O Iberê não contava, mas o Iberê gostava do Baselitz, né? Aquela coisa da bicicleta. Então tinha isso, assim. O Iberê entrou logo mais, né? Porque logo depois, né? Porque a gente, na Casa 7, no período dos painéis mesmo, a gente era muito, não vou dizer ignorante, porque a gente tinha acabado de vir de viagem, a gente não era ignorante para o padrão do nosso meio, mas a gente tinha muito... O acesso às imagens, às coisas, eram muito difíceis, né? Quando você via um catálogo com 5 imagens do Kiefer, saía se batendo, né? Eu me lembro uma vez que o Rodrigo chegou com um catálogo, a ansiedade era tanto que eu derrubei uma xícara de café no catálogo novinho, entendeu? Porque estava todo mundo assim. Então era muito assim. Logo após a Bienal, a coisa se abriu, né? Tanto para a arte brasileira, que a gente começou a ver muita coisa, abriu assim, sobretudo, sei lá, para Antônio Dias, Mira Schendel, o Dude. O Dude fez uma exposição importante para a gente naquela época, que foi a exposição lá na Galeria São Paulo, né, que tinha os esmaltes, o Antônio Dias, o Valtércio, etc. E, por outro lado, também... Maravelli também teve um momento. Um pouco antes.
Mas já logo limamos, né? Maldade. Mas daí e na coisa de arte internacional também. A gente viajou de novo, tivemos conhecimento de assim, arte pó, Verabois, coisas que a gente não conhecia, né? Conhecia muito pouco. Na Casa 7, quando a gente estava pintando, por exemplo, eu tinha como referência um quadro do de Kooning, que é um artista que é super importante para mim, era uma pinturinha de um livro que era da Zaba, que tinha lá de arte, um livro assim, desses arte moderna, não sei o quê, que tinha assim uma reprodução fora de registro, entendeu? Era essa a base a minha referência. Mas eu sempre penso sobre isso, porque a gente via quadros em preto e branco muitas vezes, né? Que quando um trabalho é bom, você até no escuro você vê que ele é bom, porque a nossa experiência era essa, assim, de você ir lá e ver uma reprodução em preto e branco minúscula, e tirar leite da pedra. Sem contar a decepção que foi ver o Baselitz pela primeira vez ao vivo. Eu achava que tinha uma camada grossa de tinta, como a gente gostava de fazer. Não, ralinho. Era mais gesto, era uma coisa muito rápida, né? Uma pintura muito rápida. Aquela ideia de uma coisa matérica que foi uma coisa que a gente viu, mas não estava lá. No final das contas, nossa pintura, tô botando e tirando ali, era muito mais europeia do que americana, né? Ele caía mais para um negócio meio europeu, meio Destael, meio Grupo Cobra, meio Iberê. Iberê também é bem europeu, né? Mas a gente gostava do de Kooning, né? Eu gostava do de Kooning. Se baseava no de Kooning, mas saía as pinturas a óleo. Mas o de Kooning é europeu, né? Eu acho que os painéis, eu acho que tem uma coisa mais pop. É o mais europeu desses caras. Inclusive ele é europeu, né? Ele é holandês. Fala, não. Não, a gente gostava, se fosse fazer a lista assim, a gente tinha o Guston como uma coisa que todo mundo gostava muito. O Kiefer, que entrou numa Bienal aqui, que era realmente uma potência de pintura assim, inacreditável, né? O Schnabel, né, que a gente não falou ainda, era importantíssimo para a gente. Lupertz. O Lupertz o Schnabel tanto dos pratos quanto dos veludos, eram dois, que eram, né, um mais desenhado e tal. O Lupertz, que a gente amava, sabe Deus por quê? Que teve na Bienal de 83. Bienal de 83 e o Baselitz, não eram esses? Mais uns contemporâneos, assim. Tinha o Basquiat também. Mas um pouco depois, o Basquiat, Rodrigo. Nessa época eu acho que ainda não. Nos painéis da exposição de 85 tinha Basquiat como referência. Meio uma coisa vários de grafite, desenhos assim, sobrepostos, assim. Eu achei que A você gente tinha tinha feito visto sozinho. eu acho que até o texto da ilustrações do Basquiat. Peguei depois também. Eu acho que era assim, cita o Basquiat no texto do catálogo da Bienal. Acho que sim. Não, mas cita porque eram as pessoas que tinham no momento, não porque a gente tinha uma relação direta, né? Não era direta. Eu acho que quem influenciou diretamente ali mesmo desses caras aí foi o Lupertz, né? Porque a gente viu ele em 83, 2 anos antes. A gente viu, aquela pintura estava ali na frente, né? Então teve foi meio vulgarzão assim que não teve se o Guston, teve uma 81, eu vi a exposição do Guston em 81. Teve uma exposição do Baravelli, essa Bienal de 83 foi incrível, porque tinham vários pintores. Tinha o Jorginho Guinle, tinha o Lupertz, tinha o Penck, e tinha uma exposição linda do Baravelli, né? Que era aqueles que tinham o Abelina Azul, aqueles quadros que eram os quadros mais legais que o Baravelli fez, que eram umas coisas assim. Agora, Fábio, só para também falar uma coisa a nosso respeito, que é elogiosa, mas é muito verdadeira, é que a gente está falando assim das influências recentes. Agora, a gente realmente conversava de Rembrandt desse jeito, não é? Não que a gente conheça Rembrandt, não é isso que eu estou dizendo, mas eu digo, a gente falava de qualquer pintura, não é? O tempo todo, né? O Matisse, Picasso, tinha brigas homéricas, os mais maticianos, Matisse versus Picasso, quem era melhor, esse tipo de coisa. Muito bem, isso tinha muito. Que hoje não pode mais, né? Porque logo vem alguém dizer que tem lugar para os dois, mas a gente enfim, e essa intimidade. Não, é uma briga histórica, né? Matisse e Picasso na Casa 7, que não era paraíso masculino, né? Tinha um inferno masculino também. Não, mas o paraíso masculino é feito de duelos. E daí vocês dois conversam esse negócio depois. E daí as discussões sobre quem era melhor, Picasso ou Matisse, obviamente tinha coisas deslocadas ali. Eu me lembro que veio uma exposição do Picasso aqui para a Oca, e que eu cheguei nessa que ficou tão claro assim, mas o Picasso é tão próximo do Matisse, por que brigamos tanto, né? Porque um era mais estético e o outro era mais antiestético. Então... Mas o Picasso é tão estético, né? Pois é, mas enfim.
Não, mas o Picasso, eu acho que ele tem mais uma violência que talvez o... Olha lá, Porra, começou. Pera lá, Fábio. O Picasso é melhor que o Matisse. Como assim? Vamos ter que falar de novo sobre Posso fazer uma... Vai recomeçar esse problema? Posso fazer uma pergunta Não para precisa vocês? conversar, porque o Matisse é tão melhor. Brincadeira. Qual Matisse você está falando? Bom, a gente teve agora, e estamos ainda assistindo a isso, uma nova geração de pintores em São Paulo, especialmente, né? E pintoras, uma geração bem interessante, forte, e que eu acho que, de certa forma, isso também ajudou a reiluminar o trabalho de vocês. E pelas relações pessoais que eu tenho com essas pessoas, o Rodrigo, eu vejo que também há uma relação dos pintores mais novos. De certa forma, eles foram procurar vocês, ou conheceram, ou houve um interesse. Há uma troca aí. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. É uma coisa até que eu acho que a mim, mas eu acho que a todos, foi uma coisa surpreendente e um pouco maravilhosa, né? De ver 2 gerações depois uma afinidade tão grande. Acho que alguém mencionou uma coisa que talvez haja pela primeira vez, né, numa sequência da arte brasileira, uma relação entre gerações de continuidade. Porque a arte é sempre uma coisa de rupturas, o concreto... Não, teve um pouco antes, mas em todo caso, eu acho que a nossa relação com a geração que veio depois de pintura é muito mais intensa do que a nossa relação com as gerações anteriores. E eu acho que é um negócio que, só fortalece, né? Eu acho que ambos os lados, né? Tanto os novos pintores quanto nós. Eu acho que, inclusive, o trabalho, o meu, por exemplo, uma fase recente, figurativa, tinha muito um diálogo e um embate com jovens pintores. Alguém mais quer falar sobre isso? Acho isso também. Quer que eu fale um pouco também? Não, eu acho que assim, essa questão da pintura, essa questão existiu na Casa 7, claro, porque a gente começou fazendo pintura e isso era um mote do momento. Mas em 86, eu, o Nuno e o Carlito, a gente parou de fazer pintura. Nós paramos de fazer pintura, depois nós voltamos a fazer pintura. Depois, essa questão da pintura ou não pintura foi uma coisa que se dissolveu assim, durante nosso percurso. Isso é uma coisa interessante porque ele desfaz um pouco esse mito da pintura morta, da escultura morta, da arte conceitual morta, disso e daquilo, ser morto e depois superado. Desfaz esse mito chato que tem na vanguarda, que é esse que você tem que superar um negócio para... Entendeu? Então eu acho que essa relação da geração nova com a gente é legal, mas eles também gostam de coisa de escultura, eventualmente, que eu faço, e tem escultores também que eu conheci novos, que também gostam de trabalhos meus de pintura, enfim, é uma coisa um pouco mais, digamos, complexa, talvez, na minha maneira de ver. O que talvez possa ser colocado no lugar dessa relação com pintura é talvez uma relação meio positiva com arte, seja lá pintura, escultura, seja lá o que for. E talvez uma superação de uma angústia que na arte moderna foi crescente, à medida que a vanguarda foi avançando, que era uma negação do próprio suporte, do próprio lugar da arte. Então a arte ia tirando o seu próprio lugar, nos anos 60, nos anos 70, cada vez menos lugar para a arte. Eu acho que nos anos 80 o que aconteceu foi um pouco assim, a arte voltou a ser feita como algo positivo. E as linguagens tradicionais puderam voltar a ter um significado e um lugar dentro das possibilidades de expressão, etc., tanto quanto as outras, as mais que lidavam mais com mais conceitual, mais discursivo, etc. Então, eu acho que quando a gente fala de pintura, talvez, mas acaba meio que nesse lugar, né? Mas eu acho que a nossa experiência mostra isso, porque, do fundo, a partir dos anos 80, todas as outras linguagens viraram linguagens tradicionais. Assim, o campo de exploração da linguagem, de certa maneira, se esgotou com esse fim da vanguarda. Assim, né? Então, você dizer assim, a pintura está morta, você pode dizer, bom, mas a performance também está morta, o vídeo está morto, tudo aquilo era um universo... começaram a fazer escultura, né? Deixa eu só terminar. O que eu estou querendo dizer assim, é que a razão pela qual a pintura estaria morta,
É a mesma razão pelas outras formas de arte que tinham, digamos, a sua expansão de linguagem meio definida, assim. Né? Não, com exceção de discursos mais que pegam em pertinências sociais contemporâneas imediatas, como discursos de minoria e etc. Né? Até a próxima documento instituir, aí tem que virar. Exatamente. E tal. Enfim, Não, mas daí eu acho que é um outro fenômeno, que é o fenômeno tem seguinte, razão. que é o que você está falando. Tem um fenômeno que é assim, a gente tem hoje em dia um tipo de arte que é, digamos, engajada, mas institucional ao mesmo tempo, né? Que é esse mesmo paradoxo, né? Assim. É fogo de palha para o mercado de arte. Não, mas eu não estou nem querendo criticar, eu acho que é um paradoxo da condição, entendeu? Você fala assim, é uma arte que, digamos, seria de resistência política, mas que ela está totalmente inserida numa estrutura que é uma estrutura acadêmica, de exposições institucionais e tal. Então, você falou o lugar da arte. E de mercado. É isso. Não, e de mercado, porque tanto ali na década de 80 foi o momento do mercado, mesmo internacional, aqui no Brasil não tanto mesmo, você colocou bem. O mercado só vem se instituir muito mais tarde. Porque o João Santamini, que era grande galeria, fechou, as galerias fechavam ali, tinha crise econômica. Né? E Vou passar por isso de novo. Sim. Tem essa. Mas desacelerou, assim, Não, sim, 86 pegou muito pesado. Tinha a Regina, tinha a Luísa. Não, mas aquela quebra do plano cruzado acabou com o mercado de arte, acabou com aquela bolha de mercado, que durou 2 anos, acho. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que você pega os artistas da arte pobre, que tinha uma coisa de trabalho efêmero na década de 60, 70, que tinha uma coisa da performance e tal, eles passam na década de 80 a fazer escultura. O que a gente fez essa viagem em 86 lá, a gente inclusive gostou muito. O Cunelis estava expondo em 5 galerias, ele era o cara do momento na época. Né? Em 5 galerias, trabalhos de material, trabalhos caríssimos, etc. Esse movimento foi um movimento de todos os artistas. Né? Um pouco a... O Paul McCartney, o cara que morreu agora, o Chris Burden, ele virou um escultor. Né? O Paul McCartney também. Então, assim, então esse é um movimento que é internacional. A arte se institui fortemente nos anos 80. Nisso ela quebra mesmo a coisa moderna das vanguardas. Mas eu, quando penso, voltando um pouco para a Casa 7, o Paulo estava falando disso, que eu acho que ele tem toda a razão, essa coisa com a pintura e tal. Mas se é uma coisa que eu lembro com saudades da Casa 7, era um termo que a gente usava, que era a tal pinturaça, né? Que a gente falava muito na pinturaça. Pinturaça era uma pintura complexa, isso podia dizer respeito ao Rembrandt, ao Iberê, ao Jorginho, ao de Kooning. Era uma pinturaça, quer dizer, tinha carga de complexidade. E eu tenho saudade dessa época em que parecia que a arte cabia nesse gênero, né? Na pinturaça, que era o desejo da gente, que logo a gente mudou, porque tinha que mudar, e cada um foi fazer o seu. Mas eu acho que um pouco da força da Casa 7 vinha essa espécie de bolha, quer dizer, a gente era próximo à vanguarda ainda. Né, as vanguardas. Se você pegar a geração lá, Cildo, Tunga, Zé, tal, como a última geração onde o termo vanguarda caiba, né, a gente já era próximo deles, a gente conhecia eles tinham 40 anos, a gente via exposição de obra boa deles, ali no calor da hora, mas a gente já não era. O mercado estava aparecendo, mas ainda não tinha aparecido. Isso deu uma coisa entre nós muito livre, talvez. Um pouco ingênua, né, mas muito prospectiva, muito para frente, né? Eu acho que a gente sabia que a gente ia fazer mais do que essas pinturas que estão aí, né? Quer dizer, tinha um desejo. E tem essa coisa assim que um pouco ligado a isso que o Carlito falou. Tem alguma coisa aí dessa pinturaça e dessa problema entre superfície e o conteúdo da pintura que um pouco deu um DNA para todos nós, né? É engraçado. Porque cada um fez o seu trabalho, assim, cada um tem agora é muito diferente, mas é engraçado, eu continuo reconhecendo o trabalho dos meus amigos da Casa 7, entendeu? Assim, né, parece que tem alguma coisa que foi ali que surgiu, né? Então, acho que essa coisa, essa exposição do Edu é interessante por isso até, porque esses trabalhos também, aí, para a gente, eles estavam um pouquinho esquecidos, sabe? Ninguém estava dando muita bola para esse trabalho da década de 80. Cada um estava pensando assim, onde é que começou o meu trabalho? 88. Então estava cada um assim um pouco desprezando esse trabalho juvenil, mas na verdade esse trabalho juvenil foi importantíssimo. Porque deu enfim. Agora, esse lado de rir muito, esse lado ultra excitado que havia entre nós, assim, na época, e que se liga com aquele paraíso masculino que eu falei, eu acho que tinha uma coisa assim...
Mas o que tinha, seja como for, era uma condição de fazer arte, assim, primeiro muito próximo do outro, não é uma sala, né? Às vezes você estava em crise e o outro lá estava voando, era um problema que você tinha que lidar com isso, né? Então você estava lá, o teu trabalho estava encrencado e o outro estava lá numa boa. Isso era um negócio que você tinha que lidar. Então tinha uma coisa psicológica envolvida ali, de artista, que tinha que lidar com os egos todos, né? O seu, basicamente. Mas dentro de um campo muito afetivo, de muita afetividade. Acho que é uma coisa que, não sei se dá para dizer que é uma coisa nossa, brasileira, ou da nossa geração, enfim. Mas uma vez eu estava fazendo um texto sobre o Bruce Nauman e estava vendo como é que ele tinha chegado em Los Angeles, um cara solitário. Ele ia para o ateliê e ficava sozinho, dias e dias, anos, não sei quanto, mas ele era sozinho. Era uma coisa que não havia uma coisa afetiva em volta. Eu fiquei pensando como uma experiência... Os caras vão se esconder no deserto, né? Não, e fazendo um trabalho... Imagina se um de nós começasse a fazer o passo do Beckett, entendeu? Não ia sobreviver. Porque era uma coisa assim de que a gente dava muita importância uns para os outros, assim. Né? Então, assim, então tinha essa coisa muito afetuosa. Eu acho que é uma condição que eu acho que é meio fundadora também ali da experiência e do resultado que deu. Eu acho que ligado a isso tem o seguinte, como era uma situação de isolamento muito grande, muito pouca informação e tal, o fato da gente estar trabalhando muito próximo criava uma situação que o trabalho já nascia público praticamente, assim. Então você tinha uma coisa que impedia um negócio de ateliê que você vai ficando meio ensimesmado na sua coisinha. A Casa 7 tinha uma coisa que a fazer o trabalho já era receber 4 críticas na hora que você estava pintando, assim. Então com isso, e como a gente tinha uma intimidade muito grande que veio do colegial e era muito feroz a relação entre a gente, ainda é muito afetiva e muito feroz, assim, não se poupava nada. Isso fazia com que os trabalhos nascessem numa condição já de conflito, assim. Tensão. O que nos obrigou, assim, a andar muito rápido. Acho que a grande qualidade da condição da Casa 7 é que ninguém ficou preso num mundinho meio ensimesmado, tal. Aquilo era totalmente impossível. O que você falou, você não tinha... Então a gente, assim, em 2 anos, os painéis foram fundamentais para isso, pela velocidade, pela facilidade e custo e tal. E pelo próprio objeto que eles são, né, um objeto precário, obrigou a gente a caminhar muito rápido, assim. E isso foi, acho que é uma marca que ficou em todos nós, assim. Né? Mas eu acho que você falou uma coisa certa, por exemplo, uma situação concreta. Depois de uma noitada ali, eventualmente solitária, que eu que morava na Casa 2, eventualmente, às vezes eu usava a madrugada solitária para pintar. O dia seguinte, onde você ia, depois da Eagle Trip, você ia ver à luz do dia ali o que tinha sido feito, você via junto com os outros. Então a reflexão de cada um sobre o próprio trabalho era feita junto com os outros. Então a interferência, né, enfim, com todas as personalidades, temperamentos todos, isso criou de fato uma coisa muito comum. E coisa que essa exposição, apesar de a gente saber isso, mas quando eu vi essa exposição e a semelhança dos trabalhos me surpreendeu um pouco, por incrível que pareça. São realmente muito resultado de um movimento de grupo. Perguntas, né? Eu queria abrir aí para se alguém quiser fazer uma pergunta, conversar. Eu queria assim, né, que eu vi um pouco talvez de cada um de vocês, essa luta que foi separar dessa coisa mais simbiótica, que era a Casa 7 do corpo, para algo individualizado, né, distinto, né, quem é o Nuno, quem é o Calito, enfim, dessa questão. E agora, de alguma certa forma, um pouco, quer dizer, eu acho que essas flechas que não foram quebradas, elas foram lançadas em algum ponto, né? E o que é essa convergência agora, né, um pouco dentro dessa carência, da discussão hoje em dia é muito difícil discutir arte, né? Ninguém fala nada, né? E de repente esse momento, eu acho que de uma certa forma eu tomo isso como uma conquista, um valor, né? Posso falar? Não, eu acho que você falou 2 coisas muito legais. Uma, essa coisa do estar pronto, né? Quer dizer, eu acho que nós definitivamente nós não estávamos prontos. Eu tenho o sentimento, sem nenhuma demagogia, a cada exposição que ela não está pronta, que eu não podia, entendeu? Que falta. Eu acho que esse ritmo, assim, foi o nosso, e fizeram isso conosco também não foi só uma coisa interna, foi por solicitação e tal. A segunda coisa que eu queria te dizer, com toda honestidade, é que uma das coisas legais da Casa 7 foi a falta de dor da individuação. Eu não senti, juro pelo senhor, uma coisa assim, que tivesse preso pelo grupo, ou que eu tivesse que negar alguma coisa do grupo. A verdade é que a gente mudou muito em seguida.
digamos, se a gente pegar essa exposição como um momento, realmente, os 2 momentos do grupo, que vai até dezembro de 85, em 86 eu comecei a fazer aquelas peças de cal, o Fábio estava mexendo com cáustica, o Paulo fazendo você as suas ceras, quer dizer, o Rodrigo umas colagens meio Rauschenberg, não tinham nada a ver com aquilo que fazia antes. Quase houve uma demanda do grupo para isso, uma diferenciação. Né? Quer dizer, então essa... Primeiro que cada um arranjou um espaço maior para pintar, a Casa 7, no fundo, também é curioso, é 1 ano e pouco. Assim, esse momento, né? O resto dura até hoje, mas esse momento aí foi muito rápido. Então, eu acho que são 2 felicidades, de certa forma, dela que você descreve. O fazer arte sem estar pronto, que sabe Deus o que é estar pronto em arte, e a falta de superego coibidor do grupo sobre cada um. O maior orgulho que eu tenho da Casa 7 é nós sermos tão diferentes hoje. E isso ter sido tão rápido. Eu acho que a gente é curioso, os trabalhos, mesmo na época, os trabalhos têm muitas semelhanças que estão guardados aqui, né, estão sendo expostos aqui. Mas a gente nunca se colocou como um coletivo no sentido que se diz hoje. Assim. A gente tinha uma consciência que aquilo era uma experiência que era aquela verdade. A gente estava trabalhando junto, numa condição... E que aqui cada um ia ter a sua vida. E era um processo totalmente esperado. E então nunca houve uma sensação... Tipo como você tem um grupo de música, de rock, e se você sair e fazer uma carreira solo, mas é uma a gente loucura, vê, por entendeu? outro lado, né, Calito, que a gente tinha uma porcentagem ali de coletivo, né? Dá para ver pela exposição hoje, mas né? é isso que eu estou falando, Quando mas a gente não se via dessa forma. Não, a gente não se via dessa forma. Mas, assim, a gente não... Porque tinha outros ateliês que os artistas dividiam, né? Mas a gente não dividia o espaço, né? Era uma... Tanto que a gente, na Bienal, eu e o Nuno, a gente não estava nem no espaço. A gente já tinha... Eu estava pintando o ateliê em casa, o Nuno na casa, no seu ateliê lá. E continuava sendo totalmente Casa 7. E então, assim, tinha até coisas sobre essa coisa do coletivo, que acho que é uma coisa que foi levantada aí pelo Edu e que a gente nunca tinha pensado. Acho que realmente a história oficial nossa é essa que você está falando, mas realmente tinha um pouco essa coisa de coletivo. Essas decisões de pintar a mesma técnica, sou esdrúxulo. É engraçado, é esdrúxulo, não, mas não era uma decisão assim que tinha que ser assim. Todo mundo topou o mesmo desafio. Era uma coisa meio curiosa. Mas eu me lembro de uma conversa no meu carro com o Paulo, com o Rodrigo, tal, acho que nós 3, não me lembro quem que discordava, que não queria fazer painel, não queria fazer pintura. Eu acho que eu preferia fazer painel na Bienal. No final era assim, então faz. Pois mas acontece que daí, mas também você não quer ficar lá, isoladão. Você não tinha alguma coisa também? Eu não lembro disso. Eu gostava de fazer relevinho. Mas já? Eu acho que havia uma curiosidade assim, já fizemos o painel, vamos fazer uma coisa diferente. A gente surgiu em 85, assim, sabe? 4 meses, vamos fazer uma exposição. Não, mas eu acho uma que outra teve depois, Paulo. uma mudança de centro de importância, que eu acho que é essa coisa de lidar com o negócio de alta qualidade de pintura, que a pintura a óleo se prestava mais. E a Bienal foi um momento de crise para todos nós, assim, né? Todos nós, assim. Eu acho que foi. Eu não tive crise. Monteiro não, né? Você não teve crise. Você sabe que a Bienal para mim foi um momento feliz. Para mim o painel foi mais difícil. A Bienal para mim foi um momento que fluiu assim. Você não teve, não foi essa passagem? Eu lembro. Para mim também. A gente tinha 4 meses para fazer a Bienal. Foi tenso. A gente estava depois da Bienal. Depois da Bienal foi também. Mas olha só, a gente estava vindo dos painéis. Eu me lembro assim que daí aquela poética ali, aquele imaginário ali que eu tentei aplicar na pintura a óleo, não estava dando certo. Eu fiquei assim, meio sem chão. Aquele cacete, o que eu vou fazer? Tem a Bienal aí. Eu me lembro assim de ler um livro na época que era o Truffaut entrevistando o Hitchcock. E o Hitchcock mencionou uma certa hora... Run for Cover. Exatamente. Run for Cover. Que numa certa hora, num filme que ele não tinha super claro o que fazia, que ele corria para as coisas que ele conhecia mais. Foi um pouco uma atitude que eu, por exemplo, tomei. Não que eu soubesse grande coisa com 23 anos, mas enfim, eu reunia o que sabia. Então, acho que era uma pintura um pouco mais, digamos assim, menos radical para mim do que tinha sido os painéis. Então, foi foi difícil. Não, mas era muito, muito tenso, porque era muita responsabilidade, né? Assim, era uma coisa incrível estar na Bienal ali com. Mas, Fábio, a gente botou em questão essa coisa do grupo imediatamente, né? Na nossa viagem, eu, você, Carlito, foi uma viagem de iniciação, assim, forte também. Onde vocês foram nessa viagem? Espanha, Itália, Paris, Londres e Nova York. Uma coisa, fez uma viagem, foi para a Suíça, fez uma exposição do Boys na Suíça. Na Suíça, é verdade. Fomos para Paris, para Ibiza, Londres. né? Fomos para
para Ibiza. Ibiza. Palma de Maiorca. Caribe, né? Aconteceu em Ibiza, né? O Ibiza foi o que aconteceu. Estamos no Né? Caribe. Não, um mês em Salvador, né? Na volta. Bom, mas essa viagem botou em crise um pouco as aquisições do grupo, né? Com muita violência. A gente voltou. Mas a gente totalmente queria diferente. isso, né? Não, a gente queria isso. Mas O então, desejo quer era dizer, esse. eu acho que não teve uma coação. Nesse sentido é que eu acho que a poética da vanguarda não estava em nós, né? Eu acho que seria num grupo assim. A gente gostava de coisas muito díspares, né? Então isso também é o contrário da vanguarda, né? A vanguarda tinha lá o seu time, detestava os seus adversários. A gente gostava, né? Gostava do Donald Judd. Deixa eu só colocar uma coisa que o Meg abriu para o público. Então, Claro, a gente sem parar. É que a gente tem microfone e vocês não têm. eu quero dar um testemunho que eu fui ver a Casa 7, acabei do corredor, fui lá, eu nunca me esqueço da experiência. O chão era assim, uma volumetria, ele tinha uma relevo, né? Imundo, né? Era imundo. Galinheiro, que esses caras, Mas você chegou aí no banheiro, Dudi? Você foi ao banheiro? Você visitou o banheiro? Era. parecia que você pegava no chão e punha assim, né? Você já estava no corpo, né? Não, era só isso. Não, eu só quero puxar a atenção de vocês, se basta. Eu acho que o Mega... Tem uma história engraçada. maioria. Tem uma história engraçada dessa história do chão, que a gente, a primeira galerista, acho que foi lá, a gente ficou excitadíssimo, assim, né? E daí, eu nem sei quem era. E o Sérgio Fingerman tinha o ateliê do Sérgio, era todo arrumadinho, assim, era um negócio que, imagina. E ele tinha um chão preto, daí a gente falou assim... Passou betume. A gente falou, como é que você fez isso daí? Ele falou, não, eu passei um betume com água raiz, não sei o que. Ele falou, vamos fazer igual para ficar, né? Um negócio apresentável, que a mulher vê aí. Só que o nosso chão, cara, era um chão de madeira. E aí o betume não secava, entendeu? Então a gente pintou tudo de betume e falou assim, tec. Aí quando a mulher entrou, ela entrou e o sapato grudou, ela foi andando de meia, assim, ela já entendeu, assim, foi triunfal a entrada dela, o sapato ficou assim, para trás. E a mulher, que isso, o que está acontecendo? E daí o chão nunca mais deixou de ficar pegajoso, ele ficou eternamente desse jeito que você falou, assim, você andava e fazia tec. Bom, é isso, vamos abrir pro público. Zaba. Mas a gente teve uma viagem com o Giotto, mais pra trás, né? Teve uma viagem de... Aí o Rodrigo, o Fábio e a Zaba, né? Não, teve a viagem de início da Casa 7, que foi... O Rodrigo foi para a França, eu fui depois, e eu comecei, a Zaba foi logo depois, e a gente fez uma viagem histórica pela Itália, né? Giotto e Pergola Francesca. Foi uma coisa circunstancial, uma história muito legal, que é o seguinte, a gente estava indo para Veneza e o trem parou em Padova, né? E a gente não sabia de nada tal, e o trem parava 50 segundos, né? Era aquela coisa de tirar mala e botar mala. E daí a Zaba falou assim, minha mãe falou que aqui tinha uma capela do Giotto. Giotto! Descemos, é verdade. Descemos totalmente, puxando, caindo as coisas do trem. Daí a gente foi ver lá a Capela Scrovegni, né? E aquilo lá mudou tudo. Porque a gente passou a fazer o roteiro da viagem através dos artistas que a gente estava vendo ali, Giotto, e depois depois teve uma coisa muito interessante, que a gente acertou muito nos pintores que a gente escolheu, porque era o Giotto, Pergola Francesca, Frangélico, né? E a gente começou a fazer o roteiro da viagem através dos catálogos que a gente via para onde que está o trabalho, aonde que está Então, essa viagem foi realmente uma imersão, né? E teve uma coisa seguinte também. Foi nessa viagem que a gente daí a anedota que livrou a Casa 7, que era da mãe do Rodrigo, vamos fazer o ateliê, vamos lá, ligamos o pessoal e Mas eu lembro dessa viagem que é uma coisa assim... Essa foi super de iniciação. Mas uma coisa também que tinha, assim, que é uma coisa de muito moleque, né, muito juvenil, mas assim, com uma autoconfiança absurda. É 20. Chegava na frente do Giotto e falava, essa questão é nossa, cara, essa questão é nossa. Na frente do Giotto, com 20 anos de idade, era uma coisa assim, era porque a gente gostava, a gente entendia aquilo, e parecia que a nossa questão de alguma maneira se ligava, era parecido.
Não, foi profundo. Esse negócio foi forte, assim, foi o que definiu muita coisa ali. Eu quero só, antes do Edu encerrar, não que precise, mas só para situar vocês que o Edu, ele não é apenas o curador dessa mostra, mas ele é amigo e fotógrafo de todos nós há 30 anos. Então, o Edu vem acompanhando o trabalho de nós todos de um modo muito íntimo, que a fotografia dá, que tem um ponto de vista, vai depois, almoça junto, há 30 anos. Então, é um curador para nós todos muito especial, assim, e eu acho que todo mundo ficou super feliz dele fazer a primeira exposição da gente, porque ele teve nesse lugar constante durante tantos anos e muito discreto por ele ser desse jeito. Então, a exposição ficou assim incrivelmente feliz nesse sentido de ter o Edu, que nos acompanhou a vida inteira, desde a loteria da casa da minha avó, no meu caso, mas da casa do Fábio, lá na Arizona, enfim, desse começo, atravessando esses anos todos, fotografando, conversando, né? E, enfim, foi uma escolha incrível ter sido o Edu. Obrigado, Edu. Bom, o Nuno encerrou aqui da maneira mais bonita possível. Eu só queria dizer assim que fazer essa exposição foi muito gostoso, foi uma experiência muito legal de conversar com eles, de ir atrás dos trabalhos e também a montagem aqui no Pivô foi incrível. O Pivô, a Fernanda, enfim, todo mundo aqui do Pivô. Eles me ajudaram muito, o pessoal é muito inteligente, muito delicado. Foi uma experiência maravilhosa montar essa exposição. E também, isso que o Nuno falou, eu tenho um lado muito afetivo assim, com esses trabalhos, com o trabalho deles, de estar tanto tempo com eles. Enfim, é isso. Foi uma delícia, foi muito gostoso. E é gostoso estar aqui com eles, ouvindo essas histórias, assim, e com vocês também. É isso aí. Ok, obrigado.